E aí, galerinha, tudo bom? Tô de volta. E ainda dentro do assunto 40 dias de propósito, esse é o nosso 18º dia. E falando do 18º dia, nós vamos entrar no assunto que é tendo uma vida em comum, uma vida em comunhão. Como assim, Cláudio, uma vida em comum? Bem, a Bíblia fala o seguinte: cada um foi feito parte do corpo de Cristo, e vocês foram escolhidos para viver juntos em paz. Colossenses 3:15. Então, Deus deseja que nós tenhamos uma vida em comum, né? Uma vida em paz, uma vida juntos, né? A gente já falou a respeito de ser corpo de Cristo, a respeito de estar caminhando no caminho do Senhor, a importância de fazer parte da família de Deus, de ajudar. Qual é o fundamento disso, né? No 17, no 17º dia, a gente falou que uma brasa, quando se afasta, né, ela tem mais facilidade de apagar e um cordão de 3 dobras é mais difícil de quebrar. Então a gente falou a importância tanto para você como indivíduo estar dentro do grupo, como o grupo que necessita de você como indivíduo. E agora a gente fala sobre o desejo de Deus que isso seja fixado como um projeto de comunhão, de união, onde a gente está sempre trabalhando junto. Deus deseja que vivamos em união. E ele fala isso lá em Salmo 133:1, quando ele diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. É como óleo precioso que desce a barba de... E aí ele vai falando, né? O que ele quer dizer com isso? Que para Deus é como a unção, né? O óleo precioso que desce a barba do profeta é o óleo de unção. A união dos irmãos é exatamente como o óleo de unção do Senhor. A Bíblia chama aos cristãos não só a que estejam juntos a um processo de amizade, mas para um processo de comunhão mesmo. Comunhão é mais do que união, é quando você comunga, né? E onde nós vamos buscar essa comunhão? Onde? Em que lugar? Claro que na Igreja de Cristo, né? Agora, não é só aparecer para os cultos, não é só ir para festa, Dia dos Pais, vamos para a igreja, festinha e tal, não. Quando ele está falando do comungar, comunhão, ele está falando que nós devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos, que nós devemos verdadeiramente estar em união com os nossos irmãos. Ele chama para que sejamos como Estevão, né? Que sejamos pessoas que são adjuntoras, ajudadoras da igreja, pessoas que estão, igreja, membros da igreja. Lembra, não é templo, como a gente falou no passado. Não, quando Deus fala, quando Jesus Cristo fala de igreja, ele não está se referindo a um prédio, ele não está se referindo a uma convenção, não. Ele está se referindo a você, a mim, a cada membro desse corpo, né, que de Cristo, que a cabeça é o próprio Cristo. Então, o que é comungar? Comungar é fazer o que Estevão fez, é amar, compartilhar, acolher, contribuir, consolar, aconselhar. Isso é comungar com os irmãos, né? Jesus se relacionou com 12 discípulos. Ele tinha muito mais do que 12 discípulos, mas ele se relacionou com 12 discípulos. Por quê? Porque era importante que ele tivesse uma quantidade de pessoas que estivesse próxima com ele, aprendendo da palavra para divulgar. Se o Senhor tivesse um relacionamento com 40 discípulos, eu tenho certeza que ele teria habilidade para ajudar, para ensinar a todos eles, mas eu não teria essa habilidade de, naquela época, que não tinha internet, que não tinha nada disso, ensinar 40 pessoas com a mesma qualidade que ele ensinou a 12 pessoas, entende? Um exemplo disso é Moisés. Moisés, quando sai do Egito com o povo, né? E tá tendo contenda, briga, problema, ele vira e fala assim: olha,
o sogro dele, Jetro, chega e fala para ele assim: olha, você vai ter problemas muito graves com isso, vamos dividir. Divide esse povo 50, 10, 100, e cada um tem seu capitão. Então, por exemplo, tem um capitão de 10, tem um capitão de 50, tem um capitão de 100, e eles vêm e reportam para você os problemas que sejam mais graves para serem resolvidos. Por quê? Porque seria mais simples, né, e mais rápido de solucionar os problemas se houvesse essa divisão. E a gente vê isso também claro com Paulo, quando as viúvas, né, começam a reclamar, a igreja começa a reclamar, dizendo: olha, as viúvas dos estrangeiros não estão sendo tão bem tratados como as viúvas que são de Israel. E aí Pedro diz assim: olha, não é justo que a gente pare de anunciar a palavra de Deus, que a gente pare de orar para resolver coisas de dinheiro. Então vamos pegar 7 pessoas, né, que vocês vão escolher para estar trabalhando nessa parte de acolhimento e tudo mais. Então Pedro dá atenção à importância da igreja para estar em comunhão, comungando junto. Por quê? Porque era importante falar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, mas também era importante acolher aquelas pessoas com necessidade. Jesus faz isso claramente quando ele chega e os discípulos falam: manda que esse povo vá e coma, porque nós não temos o que oferecer. E Jesus pergunta: o que nós temos aí? Temos 5 pães e 2 peixinhos. Ele ora e multiplica os pães e os peixinhos. O que ele está dizendo? A importância do acolhimento, da comunhão, de estar junto, de repartir o pão. E a gente vê isso em várias histórias. Se você for procurando na Bíblia, você vê que Cristo age dessa forma. Então ele junta esses 12 discípulos e ele trabalha como corpo de Cristo, um conjunto de células que precisa se relacionar com harmonia para que todos funcionem com sabedoria, né? Porque ele sabe que quando ele morrer, for ressuscitado, essas 12 pessoas vão trabalhar para a obra de Deus, para que outras pessoas sejam convertidas e assim milhões e milhões e milhões e milhões, né, conheçam a palavra de Deus. Mas para ter comunhão com seu irmão, é necessário algumas coisas. É necessário, em primeiro lugar, autenticidade, reciprocidade, compaixão e misericórdia, que são características de Cristo, tá? Então vamos lá. Comunhão autêntica. O que é isso? É quando nós somos verdadeiros com os nossos irmãos. Por exemplo, quando a gente passa por alguma luta, por algum problema, alguma dificuldade, a gente repartilha, a gente comunica, a gente conversa. Não só a título de, coitadinho, tá passando por... Não é a título disso. Mas é a título de mostrar para as outras pessoas que nós passamos por dores, sofrimentos, né? Jesus Cristo partilha isso. Quando ele perde o primo dele, ele partilha que ele sofreu, que isso foi ruim para ele, né? Quando ele passa pela tentação no deserto, ele partilha isso com as pessoas para que as pessoas saibam que ele também foi tentado, entre outras coisas. Então é importante a gente compartilhar com os nossos irmãos para que haja aprendizado, entendeu? Nas outras vidas. Meu pai sempre dizia que a experiência é um farol que ilumina um caminho que você já passou e outros vão passar. Então, se eu já tive essa experiência, se eu já vivi esse momento na minha vida, é importante que eu passe para as pessoas como foi que isso aconteceu e por que isso aconteceu, para que outras pessoas também tenham essa experiência e possam tomar suas próprias decisões, sim, mas que elas saibam quais são as opções de caminho a seguir. Então, isso é importante, você ser verdadeiro, porque quando você é verdadeiro, você cria laços de verdade com as pessoas, laços que são sólidos, autênticos. O que acontece? Quando você... tem uma parábola que diz assim: quem conta um conto aumenta um ponto.
Quando você conta coisas da sua vida que não são verdadeiras, quando você se ensoberbece, quando você cria histórias, o laço não tem estrutura sólida para se estabelecer. Então você não tem uma comunhão sólida com seu irmão, em primeiro lugar. Em segundo lugar, você não tem uma experiência verdadeira, entendeu? Para compartilhar. E as pessoas não conseguem te ajudar porque elas não sabem pelo que você verdadeiramente está passando. Então elas não conseguem entender, nem compartilhar, nem te ajudar. A partir do momento que nós somos autênticos, como a Bíblia diz, se andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, falando sempre a verdade. Se eu ando na luz, se eu não me misturo com trevas, se eu não conto mentiras, se eu sou autêntico, né? Então eu tenho comunhão. E aí o que acontece? Quando eu ajo dessa forma, eu tenho autenticidade, entendeu? Nessa minha comunhão. Aí o que acontece? Eu gero uma coisa chamada reciprocidade. Por quê? Veja bem. Cara, se eu tenho conhecimento da tua vida, se eu consigo compartilhar, eu tenho abertura para compartilhar minha vida com outras pessoas, entendeu? Eu começo a confiar mais em você e você confia mais em mim. Então, isso faz com que eu também retribua, entendeu? Que eu seja do mesmo jeito, que eu tenha mais honestidade com relação à minha vida, que eu compartilhe com você e também me faz ter por você maior carinho, porque eu te enxergo como humano, eu te enxergo como um ser que falha, que comete erros, que tem problemas, e abre no meu coração um ponto importante que é a misericórdia, né? A compaixão. Então eu tenho compaixão pelo meu irmão, eu tenho misericórdia pelo meu irmão. Então a gente começa a ter aquele chamado, aquele carinho pela outra pessoa, como Paulo diz, que devemos ajudar uns aos outros com fé, com a fé que nós temos, né? Então eu passo a ter carinho, eu passo a ter compaixão, né? E eu passo a ajudar, eu passo a acolher, eu passo a cuidar melhor. Então eu gero reciprocidade, compaixão e misericórdia. Por quê? Porque lembra quando eu tenho reciprocidade, eu divido também minha vida, eu compartilho também. Eu entendo que você é igual a mim, então eu tenho compaixão. Se eu tenho compaixão por você, se eu te amo, como a Bíblia fala que eu devo amar, amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu te amo, eu gero misericórdia, porque eu entendo que você é ser humano. E se você é ser humano, você comete erros, falhas, né? E aí fica mais fácil, a partir daí, fazer o que a Bíblia diz. Lá no Pai Nosso. Pai, perdoa-me como eu perdoo aqueles que me têm ofendido, aqueles que têm me machucado, aqueles que têm me massacrado. Cara, Estevão é um grande exemplo disso. Estevão age com a misericórdia de Jesus Cristo na vida dele. Ele tá ali sendo apedrejado e ele diz: Pai, não os impute esse pecado, perdoa-os, Senhor. Imagina, você levando pedrada na cabeça, sabe? E você já está pensando em misericórdia, em compaixão. Senhor, eles não têm entendimento, eles são ignorantes. Perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E eu peço a Deus que eu tenha essa capacidade, né? O Senhor me dê essa capacidade de perdão, né? De me perdoar, de perdoar o outro, de amar o outro, de me amar, né? Porque isso é precioso. Assim, o caráter de Estevão, a fidelidade dele, né, até a morte, isso é resplandecente, né? É maravilhoso. E aí o que acontece? Se eu tenho essa comunhão com meu irmão, se eu gero autenticidade, reciprocidade, compaixão, misericórdia, eu crio uma coisa chamada comunidade. Lembra? Lá em Atos, a comunidade cristã crescia. Por quê? Porque havia comunhão.
Então eu crio uma comunidade, mas comunidade a gente vai falar lá no 19, 19º dia, amanhã. Eu aguardo vocês aqui para a gente conversar sobre isso. E aí eu quero deixar uma tarefa. Que tarefa? Pensa aí, lá no fundo do seu coração, no seu secreto. Imagina aí. Como você pode ajudar o teu próximo a viver em verdadeira comunhão? Pensa nisso.